Você já sentiu que está ocupado o dia todo, mas no fundo está fugindo do que realmente importa? Hoje eu vou te falar sobre um monstro que atormenta a sua vida e a minha também, que está escondido por trás da nossa agenda cheia, da nossa ansiedade e até das nossas boas intenções. Eu estou falando dela mesma, da preguiça. E eu vou te mostrar nessa aula todas as máscaras que ela se esconde por trás e que pode estar sabotando a nossa vida. Eu sou a doutora Andressa Juliani, médica e terapeuta focada em saúde mental e comportamento. Eu trabalho ajudando pessoas a transformarem a sua vida, tanto tratando um transtorno ansioso, um transtorno de humor, ou ajudando na construção da personalidade. Antes de continuar, eu queria te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Toda semana tem um vídeo novo sobre coisas que realmente importam: saúde mental, comportamento e construção da personalidade. Bom, eu queria dizer aqui que a preguiça é um daqueles defeitos, e não um dos únicos, que a gente fala com certo ar cômico, né? "Ah, eu sou preguiçoso. Ai, que preguiça". Ninguém fala isso, por exemplo, da inveja, né? "Ah, eu sou uma pessoa super invejosa, eu sou uma pessoa mesquinha". Ninguém fala com esse ar cômico assim, né? É como se a gente já tivesse adotado a preguiça com um negocinho meio, tudo bem, né? Todo mundo tem. Só que no fundo, quando a gente, deixa que a preguiça domine a nossa vida, a gente tem vidas atoladas na mediocridade. É aquela sensação de que: "Nossa, eu poderia ter feito", né. "Poderia ter sido diferente se eu tivesse me esforçado mais". Outra coisa também é instabilidade na nossa vida profissional. A preguiça ela faz isso, né. Uma pessoa preguiçosa dificilmente ela consegue se manter estável em algo, ou ela consegue desenvolver um trabalho com excelência. Ela sempre está aquém, ou então não consegue se manter nos empregos, enfim, né. E outra coisa também é uma culpa muito grande e amarguras, por exemplo, na educação dos filhos. Então, se a gente é preguiçoso na educação dos nossos filhos, nós vamos colher frutos muito ruins, né. Nós vamos ficar amargurados, culpados, assim, de não ter nos esforçado o suficiente para poder formar ali a educação daquela pessoa. Então a preguiça, ela só é engraçadinha até a página 2, né, mas os frutos dela são muito sérios, muito sérios. E eu tô aqui para poder te ajudar e me ajudar também. Que é eu escolhi falar sobre esse defeito primeiro, né, porque é o meu defeito dominante. E é uma coisa que eu luto todos os dias, e eu tô aqui para partilhar, para ajudar você e também a me ajudar. O fato de preparar essa aula, o fato de, eh, fomentar aqui vídeos, de ensinamentos, de coisas, de estudar para isso é um ataque direto à preguiça que me atormenta tanto. Para quem não sabe, eu sou fleumática e é um defeito dominante do meu temperamento. Então eu tô aqui para te ajudar também, porque a preguiça me é bem familiar, né. Então, assim, o que que nós imaginamos de uma pessoa preguiçosa, né? É aquela pessoa que fica ali na TV, sem fazer nada, só fica comendo e dormindo, enfim, né. Só que a preguiça ela é mais complexa do que isso, tá. Então por isso que eu tô aqui, porque muitas vezes a gente acha que preguiça é só essa caricatura aí, mas não, ela tá disfarçada de várias formas. Então a primeira forma, a primeira máscara que eu queria falar da preguiça, é a gente despachar tarefas sem se importar de deixá-las acabadas. Então tem uma frase muito interessante que é assim: "Quando nós formos fazer alguma coisa, a gente colocar a última pedra", né. Então esse ato da gente começar uma coisa e não terminar, é um ato de preguiça, né. E às vezes com até desculpas muito boas, né, de que a gente tá super atarefado, que tem coisas mais importantes para fazer. Só que esse hábito que a gente adquire de começar uma coisa e de não terminá-la, né, às vezes por distração, às vezes porque realmente a gente se convence que tem outras coisas mais importantes para fazer na hora, isto vira realmente um hábito e se incrusta ali na nossa personalidade e a gente vira uma pessoa que não acaba nada que começa, né. Então assim, eu não posso, né, terminar as tarefas, porque a minha preguiça não deixa.
Vem aquela vozinha ali na minha cabeça e fala assim: "Não, depois você faz, tá tudo bem, isso aqui é rapidinho, né", enfim, né. Então, contorna deveres, dá um jeito. Então, por exemplo, eu 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 tenho que fazer isso aqui, por exemplo, vou falar uma coisa de casa, eu tenho que arrumar esse armário aqui, mas eu não vou arrumar, né, eu vou dar um jeito, eu vou colocar aqui mais ou menos ali as coisas no lugar e aí vai ser isso, né. Então, isso é uma pessoa preguiçosa, né. Outra coisa que é travestida da preguiça é quando uma relação tá ruim, principalmente um namoro, né. O namoro tá muito ruim e tudo, mas eu não vou sair dessa relação porque vai ser difícil, né. Ai, vai dar muito trabalho e talvez eu vou sofrer e tudo. Eu não tô disposta a isso, eu vou levando aqui essa relação até onde dá e tudo. Isso também é uma manifestação da preguiça, tá. Nem sempre é uma dependência emocional, às vezes é preguiça mesmo de enfrentar a situação, de encarar de frente e de resolver, né. Então nós precisamos entender que a nossa vida é uma missão bela e árdua, e a gente só vai encontrar sentido se a gente gastar a nossa energia. Só que o que é vendido aqui para nós é que a gente deve buscar cada vez mais conforto, que cada vez menos a gente deve ser interrompido, tirado da nossa paz, tirado ali da nossa, homeostase, enfim, né. E aí eu vou ficar por aqui, eu vou ficar de boa, né, isso é o meu objetivo de vida, é ficar de boa, é o objetivo de vida de várias pessoas, tá. Só que isso é uma ilusão. Porque, como eu disse, a vida é uma missão, bela e árdua. E é só quando a gente entende isso, que vale a pena se gastar por um ideal, gastar por algo, é que a gente vai encontrar sentido. Se a gente vive o contrário disso, acomodado, querendo ficar cada vez mais confortável, cada vez mais de boa, cada vez mais sem ninguém me perturbar, eu vou caminhar para o vazio existencial. Isso é claro, tá, é claro como água, assim, para quem trabalha com isso, né. Talvez para quem tá vivendo isso aí no início não seja tão claro assim. Por isso que eu tô aqui para te ajudar, né. Então, uma outra máscara da preguiça é que eu não vou me complicar, né. Não vou me complicar. Então, por exemplo, eu tô escutando um desabafo de uma pessoa e eu escuto meio assim: "Ah, tá, vou escutar isso aqui, né, e tal", mas também não vou dar muita opinião, porque eu também não quero me complicar. Não quero ficar tendo que apoiar essa pessoa nessa decisão difícil, e ela vai me ligar de novo e vai ficar querendo conversar e tal. Eu não quero me complicar, não quero explicar opinião forte e tal. Só vou falar que eu concordo, vou falar qualquer coisa, um eita, um vixe, ou então qualquer coisa assim, e não vou me complicar. Então isso também é preguiça, tá? É muito ruim, né. A gente fala assim: "Ah, você que sabe", e é isso mesmo, né. E a gente sempre busca, né, o mais fácil, o mais agradável e tudo. E aí a nossa vida é um constante fechar os olhos, né. Então eu vou fechar os olhos para isso aqui, vou fingir que eu não tô vendo e tal, que essa pessoa tá precisando desse tal conselho, ou que alguma coisa tá sendo feita e tá precisando de mim. Vou fechar os olhos para isso aqui, né, vou ficar de boa aqui no meu canto, enfim, né. Só que o problema é que quando a gente faz isso, a gente não opina sobre nada, a gente não interfere, não impõe a opinião de forma nenhuma por pura preguiça, a gente perde a nossa característica de pessoa, né. A a característica de uma pessoa é poder opinar, é poder se impor ali, a sua presença ser importante naquele lugar, né. Então é muito comum, por exemplo, uma relação conjugal, ela ser matada, assim, ela ser morta pela preguiça, porque o cônjuge, ele é tanto faz. Você quer ir no lugar? Você que sabe. Você decide. Então tudo bem, né, enfim, né, pode, pode ser do jeito que você quer. Isso no início até parece, assim, "Nossa, né, essa pessoa importa bastante com a minha opinião, ela vai ela deixa eu fazer, né, as minhas vontades, que legal, ela tá cedendo". Mas isso a longo prazo é péssimo, né, é péssimo para a relação. A pessoa ela costuma achar isso insuportável a longo prazo. "Meu Deus do céu, eu preciso de alguém aqui, eu preciso de uma pessoa, eu não estou me relacionando com uma porta", né. Só que a preguiça ela é tão traiçoeira que ela
traveste isso de: "Ah, vou respeitar a opinião dela", e não, né, isso é preguiça de se impor, de opinar, de conversar, de falar e tudo. Então a gente precisa cuidar muito bem disso, né. Então assim, o que nos desencanta não são ambições insatisfeitas, mas ideais abandonados. Então, assim, a gente acha que o que vai fazer a gente infeliz é a gente desejar uma coisa e não conseguir, né, e não. É quando a gente abandona o ideal, quando a gente fala um grande tanto faz para tudo na vida, tanto faz eu estar aqui, tanto faz eu fazer isso ou fazer aquilo, né. Então, assim, a gente anseia, quando a gente é preguiçoso, né, a gente anseia pela paz, só que essa paz a gente não vai ter. Não vai ter se a gente não lutar, se a gente não encarar a vida com intensidade, né. Pelo contrário, a gente vai ter uma conformação, né, a gente vai ter um conformismo ruim e deprimido. É isso que a gente vai ter, né. Então assim, às vezes eu falo assim: "Ah, eu tô cansado demais para lidar com esse problema". Quantas vezes, né, eu já ouvi: "Eu tô cansado demais". Realmente, às vezes a gente tá cansado demais. Por exemplo, a gente tá no meio de um quadro depressivo. A gente tá cansado demais para lidar com certas coisas. Eu não tô no meio de um quadro depressivo e vou lá terminar um casamento, vou lá largar um emprego, vou lá fazer qualquer coisa. Na verdade, eu preciso tratar primeiro esse desânimo, né, e isso que as pessoas chamam de preguiça, só que não é preguiça, é doença, né. Eu tô falando de um quadro depressivo. Eu preciso tratar isso para depois eu ir lá e resolver. Só que a gente tem o hábito de falar assim: "Ai, depois eu resolvo, tô cansada demais para poder falar". E sempre tá cansado, e sempre tá preguiça, e as coisas nunca são resolvidas. Então, assim, a preguiça ela também é disfarçada disso. Então, assim, quando eu penso na virtude, no bem, no amor, eu tenho preguiça, né. "Ai, eu podia fazer isso, né, para essa pessoa", sei lá, né, tem uma pessoa que está precisando muito, que eu vá lá ajudar ela com alguma coisa de casa, ou então que eu vá lá ajudar, estudar para alguma coisa, ou que eu ajude a carregar tal coisa, enfim. Então eu sei, né, para eu fazer o bem, para eu amar, para eu ter virtude, eu vou ter que fazer isso, enfim, eu tô enxergando que é necessário. Mas, eu tô com preguiça, então eu não vou nem pensar nisso, né. Nem pensar, assim, que a pessoa tá precisando de ajuda, ou que dava pra eu fazer um pouco mais aqui, então eu não vou nem pensar. Aí a preguiça chega num estágio que a gente nem pensa nas necessidades. É porque antes a gente via, né, e só não queria fazer, mas agora a gente nem pensa, para não ter que lidar com isso, né, nem ficar encontrando desculpas mentais, assim, que a gente também tem preguiça disso, né. E aí, assim, a gente se convence daquela ideia, né: "Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, então tá bom, né, minha vida tá boa, eu sou uma pessoa boa". Não, não é uma pessoa boa, né. Então, assim, o que complica e estraga a vida não são os compromissos, mas o vazio. É por ter se poupado que o homem se esvazia. Então, assim, às vezes, né, a gente não sabe por que que a gente está se sentindo extremamente vazio, perdido, mas às vezes é tanta preguiça, a preguiça já tomou tanto conta de nós, que é por isso que a gente está extremamente vazio e não consegue pensar em nada, não consegue ver nada dentro de nós, e aí não consegue ver sentido, e vocês sabem o final disso, né, terrível. Uma outra máscara da preguiça, aqui, é o que a gente chama de homens asteroides, né, atarefados com uma ou 2 tarefas. Então é aquela pessoa que sempre tá corrida, né, ela sempre tá ocupadíssima. Meu Deus do céu, eu trabalho muito, né, eu trabalho muito, e eu também tenho filho, e eu trabalho e tenho filho, então eu trabalho e cuido da casa, né, e tudo. Aí eu me restringo ali a uma ou 2 atividades, e aí eu tô ocupadíssima com isso, né. E aí, por eu estar sempre ocupadíssima, né, eu não tenho tempo para mais nada. É o que eu falo que é preguiça setorial, né. Então, assim, essa preguiça setorial, ela é uma preguiça em um ponto específico, né. Em outros pontos eu até desenvolvo, eu faço muito bem, inclusive trabalho muito, né. Essa preguiça setorial é uma preguiça que eu vi num livro chamado A Preguiça, do Francisco Fauzi, é muito bom, inclusive foi inspiração aqui para essa aula, esse livro que eu li, assim, em 2 dias, porque ele é muito bom. Então, assim, essa preguiça setorial é de algumas coisas, né. Então, assim, quantas pessoas, né, eu atendo e já atendi ao longo dessa vida, que elas são extremamente, assim, tristes, entristecidas e com remorso,
Porque quando a vida pediu delas alguma coisa, né, elas falaram: "Não. Ah, eu não posso, eu tô ocupadíssimo, eu trabalho demais, nossa, eu tenho filho, é isso, não posso ajudar", né. E aí passa a oportunidade, a pessoa fica com muito remorso. Prova disso, você sabe o que é? Quando alguém adoece na família. Quando alguém adoece na família, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda. Eu não posso porque eu tenho trabalho, eu não posso porque meus filhos isso, eu não posso ajudar. Aí fica uma coitada de uma pessoa lá no hospital dia e noite, ajudando aquela pessoa, sendo responsável por aquela pessoa, porque todas as outras estão ocupadíssimas com a sua vida. Gente, isso é uma preguiça tão egoísta e tão difícil assim, né. Porque no fundo todo mundo tem a sua vida, todo mundo tem as suas questões, né. Todo mundo ali tá desempenhando, só que isso é preguiça setorial, homens asteroides, né, ocupados com uma ou 2 coisas e as outras coisas não importam. Então isso é uma preguiça, assim, muito ruim, né. Outra face aqui da preguiça, né. O perigo das coisas boas. Deixar-se enganar por coisas boas que fizemos e esquecer das que não fizemos. Então, por exemplo, eu me convenço assim: "Ah, não, eu não fui ajudar lá minha tia que está no hospital, mas também, né, eu, sei lá, eu ajudei alguém financeiramente. Isso tá bom, né". Ou então eu trabalhei bem ontem, então isso foi bom, né. Hoje eu não vou dar atenção para o meu filho, vou deixar ele ali no canto, olhando o celular, mas também eu limpei a casa, então tá bom. Então, assim, a gente se coloca na posição de: "Ah, então tudo bem, né, eu fiz coisas boas, então eu fico justificando a minha preguiça". Eu não tô falando que a gente tem que ser frenético, que tudo tem que estar extremamente perfeito na nossa vida, mas a gente tem que buscar o mínimo e também tem que enxergar aquilo que tá ruim em nós, né. E a preguiça é um negócio ruim, né. Eu falo dessa forma parecendo que eu tô com ódio, né, falando, é porque é uma coisa que eu realmente tenho muito ódio dentro de mim. Uma coisa muito arraigada e que eu luto todos os dias, né. Mas não é nada pessoal, tá. Na verdade é pessoal comigo. Então, assim, a gente também é muito ávido a fazer desculpas nobres, né. Assim: "Ah, então", por exemplo, né, eu estava falando do filho. "Ah, eu vou cuidar do meu filho, eu tô aqui fazendo coisas para o meu filho, enfim, vou fazer uma comidinha pra ele e tudo". Tal, tá na soneca do meu filho, aí eu pus ele pra dormir, né. "Ah, vou fazer mais coisas pra ele, fazer mais comidinhas, vou lavar a roupinha dele, vou fazer coisas". Só que na verdade, na hora da soneca, é o meu horário de estudo, né. E aí, em vez de eu estudar, eu vou fazer várias coisinhas para o meu filho, né. Ai, para o meu filho é super nobre, só que eu não deveria estar fazendo isso agora, você entende? Então, assim, eu estou fazendo uma coisa boa, nobre, maravilhosa para o meu filho, para qualquer outra pessoa, ou então, eu tenho esse tempo livre aqui, que era para eu, sei lá, fazer a minha meditação, ou então era para eu ajudar tal pessoa a fazer isso. Mas não, eu vou ligar para uma amiga, porque, tem tempo que eu não falo, ela deve estar passando por várias coisas. É ótimo você ligar para sua amiga, mas você devia estar fazendo isso agora? Não devia, né? Então, assim, a gente precisa muito ter honestidade conosco mesmos, porque a gente traveste tanta coisa de coisas boas, coisas maravilhosas que a gente está fazendo, mas isso é desculpa nobre, né, para nossa preguiça. Então, outra máscara da preguiça aqui, são justificações e desculpas em atividade. Por exemplo, né, aquela pessoa que está ocupadíssima que eu falava antes, né, ela não quer falar que ela tá ocupadíssima, aí ela vai e fala assim: "Ah, bem que eu queria, nossa, eu queria muito fazer atividade física, né, mas não posso, né. Eu queria demais te ajudar nisso, mas não posso, né. Nossa, se fosse em outro momento, eu queria muito, mas, assim, agora não posso". A gente precisa saber que o "não posso", né, no fundo é o "não quero" mesmo, porque aí vocês sabem que a gente é capaz de organizar, priorizar as coisas e dar um jeito, né. De um jeito ou de outro, mas eu não posso, eu não quero. E muitas vezes a gente traveste isso de: "Nossa, eu queria e tal". Isso é um belo de um egoísmo, né, assim. Então é preferível falar que não quer mesmo, do que: "Ah, eu bem que eu queria", né. Outra máscara, assim, da preguiça é a ordem, né. Engraçado, quando a gente pensa em ordem, a gente pensa: "Não, uma pessoa ordenada, ela não é preguiçosa, né". Só que muita gente usa a ordem como desculpa, né, no sentido de assim:
eu tenho um esquema na minha cabeça bem certinho de rotina, que eu não posso interromper. Se eu interromper, acabou. Então, assim, eu surgiu alguma necessidade de outra pessoa ou da própria vida, do trabalho e tal, infelizmente eu não vou poder fazer, porque, assim, eu tenho a minha rotina aqui e eu não posso sair disso e tudo, né, enfim, né, um grande egoísmo, assim, né. Eu não quero abrir mão da minha rotina, é tudo muito impecável, então eu vou recusar isso aqui. No fundo, a nossa ordem, ela não pode ser essa ordem defensiva, né, que tudo é intocável, o meu esquema, nada pode ser, alterado aqui. A nossa ordem, ela tem que ser uma ordem oblativa, né. Então, assim, eu preciso ter a minha rotina, ter a minha ordem, mas eu preciso saber hierarquizar as coisas. Se aparecer uma necessidade de maior valor, eu preciso parar a minha ordem aqui, o meu esquema mental ir lá e resolver essa outra coisa, né. Porque senão vai ser preguiça mesmo, uma preguiça travestida de: "Ai, eu não posso, alterar aqui a minha rotina". Então tem que ser uma ordem oblativa, não precisou de mim isso aqui, eu vou já que isso aqui tem mais valor do que isso, eu vou largar e vou fazer. Não tô falando para largar tudo, porque isso aí também já é desculpa, né, desculpas nobres lá. Outra máscara da preguiça, o cansaço, né. Não tô falando que não é possível a gente ficar cansado, não, é super possível, inclusive eu só ando cansada, enfim, quando você tem filho pequeno, né, e tudo. Mas, assim, cansaço pra quê? Tem que ver, né. "Ah, eu tô cansada pra poder estudar, não vou estudar e tudo", mas a minha amiga me chamou pra ir ver vitrine lá no shopping, não tô cansada, né. Então, assim, é isso, né, cansada pra quê? Às vezes a gente, tem preguiça, tem cansaço para cumprir deveres, né. A gente faz tudo com má vontade, e quanto mais a gente faz as coisas com má vontade, mais habituado a gente é a fazer coisas com má vontade, tá. Então isso é bem ruim mesmo. Outra máscara da preguiça é a máscara dos bons desejos, né. Então assim, deseja, né, eu até desejo isso, mas eu não quero, né. Primeiro, eu falo assim que eu não tenho muito jeito, né, pra isso. Por exemplo, ai, tá precisando limpar a casa, né. Ah, eu até queria, eu tenho nossa, tenho muita vontade de limpar a casa, eu sei que eu não tenho muito jeito pra isso, daí por isso que eu não vou fazer. Vou deixar pra minha mãe fazer, pra minha irmã fazer, ou para o meu marido fazer, pra pessoa que mora comigo fazer. Ou às vezes tem alguém até que trabalha comigo, eu poderia, né, nossa, eu tenho muito desejo de aprender a lavar louça, mas, ai, eu queria, mas não tô podendo agora, tô sem tempo e tal, não vou aprender, então fica para ela lavar tudo mesmo, aquela pia de louça aí amanhã. Né. Então, assim, é muito ruim isso, né. A gente traveste a nossa preguiça de falta de jeito, né. Jeito a gente pode dar, a gente pode arranjar jeito, né, tudo é possível. Eu vejo muito isso em relação à comida, né. Muito infelizmente hoje muitos adultos não sabem cozinhar, porque a gente perdeu aquela cultura, né, dos pais, das mães ensinarem os filhos a cozinhar, né. Aí você vê um monte de adulto que não sabe fazer um arroz. Você fala assim: "Nossa, mas eu queria muito, mas ai, eu não tenho jeito pra cozinha, né". Não tem jeito? Tem certeza mesmo? Tem 50.000 vídeos no YouTube ensinando a fazer um arroz. Será que não tem jeito mesmo? Ou não tem vontade, né, ou tem muita preguiça. Então tem isso, né. Esperar pelas circunstâncias ideais também é uma máscara, né, assim, eu queria muito, né, mas se eu pegasse para fazer agora, eu não ia fazer bem feito, então eu não vou fazer". Leitura isso é batata, né. "Ai, nas férias eu vou ler demais. Vixe Maria, quando tiver aquele feriado, nossa, eu vou ler". E quando tiver isso, vou ler, né. Quando na verdade, assim, se você tirar 10 minutos para ler por dia, você vai ler muita coisa. Né, muita coisa, assim, durante um ano, assim, muitos livros e tudo. Então, assim, é desculpa, né, esperar pelas circunstâncias ideais, assim, não existem circunstâncias ideais, eu vou falar pra você, assim, né, não existe estabilidade, não existem circunstâncias ideais para você começar as coisas, você tem que começar e dar um jeito no caminho, tá. Porque, assim, até eu esperar, 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 não vai, né. O momento ideal, ele não chega jamais para o preguiçoso. E eu sei que essa frase é muito forte, mas ela é verdade, né. Ela é verdade porque, assim,
sempre eu estou esperando as circunstâncias ideais, sempre eu estou muito ocupado, ou sempre tem outra coisa mais importante para poder fazer, sempre eu não tenho muito jeito, sempre tem uma desculpa nobre ali para dar, o momento ideal nunca chega para o preguiçoso. E aí o que sobra é uma vida de extrema amargura, de extrema assim: "Nossa, eu deveria ter feito e não fiz". Então a preguiça, ela não é engraçadinha, sabe, ela não tem nada de engraçado, pelo contrário, ela é muito triste mesmo. E eu queria aqui, te deixar esse convite, assim, de refletir mesmo sobre a preguiça que tem nos acompanhado ao longo do nosso dia, tá. E eu quero finalizar aqui essa aula com uma frase: "Quando não queremos fazer oportunamente as coisas que podemos, pouco depois, quando queremos, já não podemos mais". Então que hoje eu não queria que você saísse daqui dessa aula com a sensação de: "Nossa, meu Deus, quanto tempo eu perdi, como que eu sou preguiçosa, que um monte de coisa, assim, que eu tô fazendo na minha vida que é ruim e tudo". Não, eu quero te dar esperança, esperança para não deixar que esses momentos passem, que o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, passe por causa da nossa preguiça. E se você chegou até aqui, eu quero te convidar de novo a se inscrever no canal se você não se inscreveu, ativar o sininho de notificações, perdão, e quero que você deixe aqui no comentário qual máscara da preguiça que você identificou que você tem. E eu queria te dizer que eu não vou te deixar aqui à mercê de só saber inúmeros defeitos e depois não saber como ajudar você nisso, tá? A nossa próxima aula vai ser aí sobre os remédios da nossa preguiça e como você pode fazer para poder vencê-la ali todos os dias, tá? Eu vou pedir também para você, eh me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, sempre posto lá bastante. E também aqui tem o link do meu curso, se você se interessar no tema de relacionamentos. É a terapia dos 4 amores. É uma ferramenta para ajudar casais a melhorarem a relação conjugal através da ferramenta dos 4 temperamentos. E é isso, até semana que vem, um abração. Tchau, tchau.